Quero parabenizá-lo e parabenizá-la pela perseverança, pelo sacrifício. Quem sabe nessa manhã lutar contra o lençol, contra o travesseiro, olhar para o tempo e dizer: olha, eu imagino que hoje não vai haver culto, e veio à casa do Senhor. Que bom, que pena que você não está aqui, mas Deus sabe o motivo que você teve, que essas dificuldades e empecilhos que surgiram, logo, logo possam ser dissipadas, e você possa estar novamente aqui entre nós. Aos irmãos e amigos de outras igrejas, de outros estados, de outros municípios, sejam bem-vindos. É muito bom saber que você está aí, e você se tornou membro de nossa igreja. Certa vez eu atendendo uma família aqui, eles disseram: olha, pastor, nós já somos membros da igreja. E eu disse: como? Nunca os vi aqui, nós somos membros através da internet. Que bom saber que muitos estão participando do culto através da internet, já se sentem parte da nossa igreja, porque já comungam conosco das nossas programações. Aí está o texto, Josué capítulo 4, versos 1 a 7. O texto vai ser projetado, mas é importante, é necessário, é recomendável que você possa abrir a sua Bíblia, quem sabe marcar, grifar, destacar. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, conforme a orientação do Espírito Santo, é o texto do Rio Jordão. Quando o Rio Jordão se abre, o povo prestes a entrar em Canaã pode herdar a terra que o Senhor havia prometido àquele povo. E é interessante que normalmente a gente não lembra desse fato, porque o fato mais notório na caminhada do povo de Israel nos 40 anos do deserto é a abertura do Mar Vermelho, quando daquela maneira magistral o povo pôde passar ali sob a liderança de Moisés. Quando Moisés toca com a vara no mar, e o mar se abre, e todo o povo pode passar a pé enxuto, e logo em seguida o exército de Faraó adentra pelo mar, e o mar se fecha, e todos eles morrem afogados. O texto também do capítulo 4 de Josué, do Rio Jordão, também é uma experiência gloriosa, porque traz diante de si uma inquietação. É a palavra do pastor. Porque eles estavam prestes a entrar naquilo que Deus havia prometido antes deles saírem lá do Egito. Olha, vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel, e vocês vão possuir, vocês vão construir casas, vocês vão plantar, vocês vão colher, e estão diante de um grande desafio. Como é que Deus promete que estaremos tomando posse dessa cidade ou desse lugar, se diante de nós está o grande Rio Jordão? Não sei se você tem vivenciado em sua vida, no meio de sua família, situações como essa, em que roubam a paz, querem roubar a sua paz, a sua confiança em Deus, a dificuldade que surge, o empecilho, o improvável que aparece, logo quer roubar a sua paz, a nossa paz, e estamos diante de um grande Rio Jordão. Estamos prestes a perder aquilo que Deus tem para nós de precioso, aquilo que Ele mesmo prometeu. E creia, estou dizendo isso para mim, assim como Deus fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. O Rio Jordão será tirado, será estancado, será parado, para que nós possamos herdar aquilo que Deus tem prometido ao seu povo. E é interessante que eles saíram do Egito com uma promessa: a terra onde seus pés pisarem será vossa. Não é que vocês vão contemplar e avistar e já tomar posse. Vocês precisam pisar nessa terra. E como pisar se o Rio Jordão está diante de nós e nos impede de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu? É tão bom ter a certeza que quem prometeu foi o Senhor, não fui eu. Talvez eu pudesse surgir alguma dificuldade, algum empecilho, eu podia justificar os irmãos: olha, infelizmente irmãos não, mas quem está prometendo é o Senhor, que Ele nos dará vitória, vitória para mim, vitória para minha família, diante de muitos desafios que Ele tem colocado diante de nossas famílias, enfermidades, situação financeira, desarmonia, filhos que estão, quem sabe, cresceram na casa do Senhor, estão distantes do caminho do Senhor, pais e mães, esposas que oram por seus maridos, ou vice-versa, esposos que oram pela vida de suas esposas. Ainda que o Rio Jordão esteja diante de nós, nós temos a certeza que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, haverá de dissipar
toda e qualquer dificuldade que possa existir em nossas famílias, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Mas vamos ao texto, Josué capítulo 4, a partir do versículo 1, estarei lendo na Nova Versão Internacional, não sei sua versão, mas com certeza a lição, o ensinamento serão o mesmo, ainda que a leitura em si talvez não seja a mesma, mas com certeza as lições e ensinamentos que poderemos tirar também serão as mesmas. Diz assim a palavra do Senhor: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o lugar onde vocês forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Irmãos, estamos diante de um fato grandioso, de um fato majestoso, e mais um dos milagres que Deus agora está operando. E é impressionante que é a prova de fogo de Josué. É o primeiro desafio que se apresenta diante de Josué, que havia durante 40 anos presenciado Deus agindo através de Moisés. E quem sabe sentiu, é interessante como no capítulo 1, se você lembra, quantas vezes o Senhor diz a Josué: seja forte e corajoso, não temas, assim como fui com Moisés, serei contigo. Quantas vezes o Senhor precisa me dizer, me lembrar: seja forte e corajoso, eu estou contigo, eu serei contigo. Porque o primeiro sinal é o medo, é a inquietação, é a dúvida, é a ansiedade daquilo que está por vir. E não tem coisa melhor do que viver debaixo da sua vontade, viver do jeito que Deus se agrada, ou viver da maneira como Ele se agrada. E destaquei algumas verdades e desejo que elas possam falar aos nossos corações, mas sempre, como tenho dito, quero também deixá-los muito à vontade, para que você possa, através da inspiração do Espírito Santo, descobrir outras verdades, outros ensinamentos que possam falar ao seu coração nessa manhã e possam desafiá-lo a continuar confiando no Senhor. A primeira lição que eu posso aprender da parte do Senhor é que a ordem que foi dada no passado continua valendo para nós hoje. Deus revelará a sua vontade a todos que buscam intimidade com Ele. Todos podem, mas nem todos buscam. Todos podem, mas nem todos creem. Todos podem, mas nem todos buscam essa intimidade e essas respostas, e muitas vezes agem conforme as suas vontades. Olha, eu já estou calejado, já sei exatamente como fazer, e situações como essa eu tenho agido assim, e muitas vezes a gente impede o agir de Deus, porque não busca em Deus sabedoria para decidir da maneira como Ele deseja trabalhar em nossas vidas, e nos dá a vitória naquilo que Ele mesmo separou para que estejamos vivenciando. O texto do capítulo 3 fala exatamente dessa condição em que o povo se encontrava. Capítulo 3, versos 1 a 5 diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros, cerca de 2.000 côvados, um côvado 45 centímetros, cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá.
Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Os comentaristas bíblicos dizem que essa palavra que é dada a Josué, que é transmitida ao povo, santifiquem-se, fazia parte dos banhos rituais de santificação, lavar suas vestes, para aquilo que Deus haveria de conceder àquele povo, na certeza que aquilo que Deus havia de prover para eles, vinha dele, vinha do Senhor e traria solução para aquilo que estazia, quem sabe trazendo desafios de confiança na vida daquele povo. Mas, algumas vezes temos agido conforme o nosso entendimento, conforme as nossas forças, conforme aquilo que já temos experimentado, e posso entender que a grande diferença hoje é que priorizamos os nossos interesses. Perdemos essa intimidade com Deus, porque temos buscado primeiro o nosso interesse, aquilo que nos agrada, aquilo que nos seja mais confortável, aquilo que nos seja conveniente. Quantas vezes eu tenho agido contrário à vontade do Senhor por tentar fazer da maneira mais fácil, da maneira que não exija tanto sacrifício, da maneira que não exija tanto de mim? Olha, eu vou fazer da maneira mais fácil. Lembra do sacrifício de Abel e de Caim? Capítulo 3 de Gênesis. Alguns perguntam por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. E alguns tentam até justificar dizendo que Abel foi dos animais e Caim foi das hortaliças, dos frutos da terra, mas não tem muito a ver sobre isso não. Se você pegar o texto lá de Gênesis capítulo 3, vai destacar que Abel tirou das primícias, dos primeiros frutos, daquilo que poderia fazer falta, daquilo que poderia não existir mais, afinal foi a primeira cria, o primeiro bezerro, a primeira ovelha daquela ovelha. Já Caim pegou dos frutos. E quantas vezes temos agido assim? Para Deus qualquer coisa serve. Para Deus não cobra, Deus não exige, eu posso chegar mais tarde, eu posso chegar, quem sabe, até no final do culto, ou até posso escolher não ir ao culto, e é fácil permanecer em casa, participando do culto pela internet, e quantas vezes eu sou tentado a agir assim, fazer aquilo que não dá trabalho, aquilo que não exige sacrifício, e o Senhor diz através de Jesus, uma expressão que é dada ao povo no passado, quando Jesus se depara com o templo de Jerusalém majestoso, Mateus 23, versos 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes eu esperei que desta vez você pudesse agir conforme o meu coração, conforme o coração de Deus. Quantas vezes eu esperei que você pudesse aprender a lição, mas e continuo esperando, continuo desejando, continuo ansiando por essa percepção, por esse entendimento. Quantas vezes o Senhor espera de mim uma atitude que possa corresponder à sua ação, não que Deus faça nada como consequência da nossa resposta, Ele age apesar das nossas atitudes, muitas vezes com indiferença, mas Ele deseja que possamos corresponder ao desejo do seu coração, ao anseio do seu coração. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu desejei colocar você debaixo das minhas asas, assim como a galinha coloca os seus pintinhos e os protege, mas você não quis, você escolheu agir conforme as suas forças, conforme o seu entendimento. E quantas vezes temos colhido os frutos dessa condição de esquecimento, de abandono de Deus, em nossas famílias. Ouvimos há pouco a respeito do poder da oração. Quantas vezes eu tenho orado na minha casa, não nos horários habituais. Semana passada eu atendi duas irmãs, e elas compartilharam comigo da necessidade na família. E eu lancei um desafio para nós. Vamos marcar um horário de oração?
Vamos marcar um horário durante o dia em que possamos diante de Deus dizer, obrigado, Senhor. Esquecer tudo aquilo que está acontecendo, não que não existe, mas esquecer de pedir e dizer a Deus só, muito obrigado. E como tem sido prazeroso separar aquele momento do dia, em estarmos cada um em sua casa, apresentando ao Senhor as nossas vidas. Obrigado, 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 porque as necessidades Deus vai resolvendo conforme a sua vontade, mas muitas vezes perdemos esse fervor na oração em poder não experimentar dessa intimidade com Deus, porque eu já sei exatamente, é tudo sendo de maneira natural, cotidiana, de maneira rotineira. A grande diferença hoje é que deixamos de ouvir a sua voz. Perco a sintonia com Deus, perco a intimidade com Deus e já não ouço mais a voz de Deus e quero ouvir a voz da experiência, ou quem sabe a voz de um colega, de uma colega de trabalho, que quem sabe possa me orientar e sugerir alguma coisa, e muitas vezes pessoas que não temem ao Senhor. Perdi essa noção de escutatória. Tem uma palavra do Ariano Suassuna que ele fala exatamente, nós ouvimos muitas palestras sobre oratória, mas quem sabe chegou o momento de desafiarmos a população a também vivenciar a escutatória. Só ouvir, só ouvir, só ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Salmo 81, versos 13 e 14. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Ah, Israel, há quanto tempo você não me consulta? Há quanto tempo você não me ouve? Há quanto tempo você não me busca? Ou quem sabe me busca apenas nos momentos que já não sabe mais o que fazer. Como a mulher com hemorragia, e gastou todos os seus recursos, mas nada deles, nada daquilo que ela buscou, trouxe solução. E Lucas chega ao ponto de dizer assim, e o problema não só foi resolvido, foi se agravando. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, como eu teria tanta coisa para lhe dizer, quanto eu teria tanto para lhe ensinar. A grande diferença hoje é que agimos conforme o nosso entendimento, pela nossa experiência. Já sei exatamente como agir, já tenho toda uma vivência, olha, afinal de contas já sou casado, isso já fez parte outras vezes, e assim como aconteceu no passado, eu vou agir novamente. A solução está em 333, costumamos chamar de vitamina 333, Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não sei. Só Ele sabe. Mas na intimidade você não pediu ajuda, você pensou que pudesse resolver. O versículo 5 que lemos no final diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja, alguma coisa que está fora do lugar. Procure entender exatamente aonde Deus deseja trabalhar, na sua vida, no meio da sua família. Quem sabe brechas que eu tenho deixado no meio do meu lar, e tenho muitas vezes me acomodado e protelado e adiado, e quem sabe o Senhor está dizendo, filho, olha, você precisa consertar, você precisa reparar, você precisa recomeçar. E quem sabe alguém já disse, pastor, meus filhos já estão casados, já sou avô, já sou avó, e não tem mais como, tem sim, tem. Nada é tão difícil e impossível que não possa ser recomeçado agora, hoje, retomar as nossas posições, agir conforme a vontade do Senhor. Não quero jamais que os irmãos saiam daqui com a sua consciência pesada diante do Senhor, mas desafiados, a partir de mim, a sermos levados, incentivados a buscar ao Senhor. Senhor, olha, eu me esquivei, eu esqueci, eu não coloquei em prática, mas me ajude, a partir de agora, a retomar aquilo que ficou esquecido, aquilo que ficou abandonado. A segunda lição que aprende o texto é que a vontade do Senhor para as nossas vidas, muitas vezes, nos é antecipada pelas condições que Ele mesmo preparou. Não entendeu, não? Quantas vezes Deus tem colocado impossíveis em minha vida,
para que só assim eu possa buscá-lo. Quantas vezes Deus diz, olha, não posso, não tem jeito, não tem cura, não tem vagas, para que só dessa maneira eu possa buscar, Senhor, agora só Ti, agora só Deus. E é exatamente Deus age, nesse só Deus. Deus queria ser o primeiro, mas se foi o último, Ele responde, Ele age. Veja as condições em que estava o rio Jordão, capítulo 3, versos 14 e 15, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Veja a expressão inserida na palavra de Deus, o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas. Poderia ter um tempo mais fácil? Poderia ter um tempo de escassez, de chuva, de seca, que o povo pudesse passar ali a pé enxuto, como aconteceu no Mar Vermelho, mas sem a intervenção de Deus. E é impressionante, irmãos, como as nossas rotinas, como as nossas mesmices começam a criar em nós o hábito de não buscarmos a Deus. Digo isso porque depois que Deus deu a vitória a Josué, ao povo em Jericó, fruto da dependência do Senhor, a orientação que foi dada àquele povo, olha, vocês rodeiam uma cidade uma vez, voltam para o acampamento, rodeiam a cidade mais uma vez e voltem para o acampamento, e isso durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes, e aí comecem a gritar, e eles aprenderam como fazê-lo, e Deus derrubou os muros de Jericó, e eles foram vencedores, e conquistaram a cidade e fortaleza, que estava impossível de ser invadida, mas eles aprenderam a lição, e agora já sabemos, já aprendemos o caminho, e aí chega uma cidade chamada Ai, e eles não consultam ao Senhor, afinal de contas, buscamos ao Senhor quando precisava, agora Ai é fácil, a gente tira isso de letra, agora está fácil para que a gente possa conquistar, já somos experts em invasão, em destruição, em conquista, e eles não consultam o Senhor, e eles saem derrotados de uma cidade muito menor do que Jericó, porque não consultaram o Senhor, porque não pediram ajuda, porque não pediram a intervenção do Senhor. E quantas vezes Deus permite que passemos situações assim, em que podemos perceber que não tem jeito, não tem cura, não tem saída, e é exatamente nesses momentos, infelizmente, que buscamos ao Senhor. O grande desafio hoje é não nos sentirmos derrotados, antes mesmo da batalha. Lembro da experiência de Eliseu, com seu servo, provavelmente Geazi, lá em 2 Reis, capítulos 15 e 16, versículos 15 e 16, capítulo 6, versos 15 e 16, quando Geazi acorda de madrugada e percebe que ao redor da cidade existia um grande exército. O exército inimigo havia se acampado ao redor de Samaria. E aquele jovem acorda Eliseu, mestre, Senhor, estamos perdidos, estamos aflitos, estamos perdidos, estamos derrotados, porque os inimigos vêm contra nós e já são uma grande multidão. Versos 15 e 16 do capítulo 6 de 2 Reis diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele clamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tenha medo, se ponha a buscar ao Senhor, se ponha a buscar a sua face, e ouvir de Deus aquilo que Deus tem para me ensinar, para a minha família, para a minha vida, seja em qual área for, mas que possamos depender totalmente do Senhor. Mas infelizmente, buscamos o Senhor apenas nos momentos quando já não sabemos mais o que fazer, quando esgotamos todas as nossas forças, quando já não sabemos mais em função daquilo que é novo, aquilo que surgiu e que até então eu não tinha aprendido ou vivido. O grande desafio para nós hoje é entender que as condições podem até ser distintas,
mas quem está no controle é o mesmo Deus. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. O salmista diz que esse Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. Que coisa boa saber que enquanto estamos dormindo, nosso Deus está de sentinela, cuidando das nossas famílias. Talvez seus filhos já estejam casados, já não estejam mais no lar, e você tem intercedido por eles. Dizer: olha, Senhor, eu vou dormir, porque eu tenho a certeza que o Senhor estará cuidando dos meus filhos, dos meus netos, onde eles estiverem. A oração de Jó: Senhor, se eles estiverem fazendo alguma coisa contrária aos seus princípios, à sua vontade, perdoa-os, cuida deles. Encontro uma palavra lá em Isaías 46, e eu comecei a ler o capítulo 46 todo de Isaías. É um capítulo que nos convida a entender a distinção de Deus. E ele começa a falar do ourives, que derrete o ouro, que vai e começa a formar e a moldar um ídolo. Começa a trabalhar dentro de uma escultura, e aquele mesmo ídolo é adorado, é venerado, e as orações são apresentadas a ele. E lá no capítulo 46, no verso 9, o Senhor nos convida a olhar pelo retrovisor. Ele diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Lembra das vezes que Deus nos deu vitória? Faça, quem sabe, um diário, uma retrospectiva daquilo que você já tem, daquilo que eu tenho experimentado. Algum tempo atrás eu li um livro do Max Lucado, muito oportuno. Um livro que tinha como título Dias de Glória. E eu vou citar aqui na frente uma expressão do Max Lucado, Dias de Glória. E ele dizia que ele vinha no carro com a filhinha dele, e ele estava um tanto pensativo, calado, e a filhinha disse: pai, está com algum problema, alguma dificuldade? E ele sorriu para a filha, percebeu que ela tinha notado, e disse: estou sim. O que é que o senhor está passando? Disse: olha, filha, porque eu estou começando a escrever mais um livro, e eu estou muito inquieto, porque não sei como é que eu vou concluir, não sei como é que eu vou conduzir esse livro, ainda não recebi de Deus a orientação. E aquela filhinha, dentro dessa inocência da criança, disse: pai, quantos livros o senhor já escreveu? E ele disse que na época já tinha escrito 15 livros. Ele disse: olha, 15 livros já escrevi. E aquela filha olhou e disse: foi Deus que o capacitou para escrever esses 15 livros? E ele disse: sim. E aquela criança disse: assim como ele fez com os 15 livros passados, ele há de fazer nesse novo livro. É porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para trás, e esquecemos daquilo que Deus já foi capaz de realizar em nossas vidas, e imaginamos em função da situação: Moisés não está mais aqui. Moisés, que era um homem de poder, um homem de autoridade, alguém que falava com Deus face a face, e eu não tenho essa... Não, eu sou diferente, você é diferente, mas o nosso Deus é um só, e não tem coisa melhor do que confiar nesse Deus. Não são as circunstâncias que vão mudar o agir de Deus, não são as circunstâncias que vão determinar o poder do nosso Deus. A sua família é projeto de Deus, a minha família, as nossas famílias são projetos de Deus, e foi Ele quem nos deu essa autoridade, o privilégio de constituí-las. Olhe para trás. O grande desafio hoje é continuarmos confiando em Deus, apesar das condições contrárias. O texto que li, o capítulo 3, verso 16, fala exatamente assim: do momento em que as águas pararam, aquilo que parecia impossível se abriu num descortinar, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Louvado seja o nosso Deus. Assim como Ele fez no passado, Ele quer e deseja fazer
hoje, a única coisa que Ele deseja é que possamos consultá-lo, buscá-lo, manter essa intimidade com eles. Encontrei uma citação de um pastor metodista, faleceu, Dr. Joseph Rizu, e ele diz assim, exatamente dentro das condições que muitas vezes tem marcado a nossa história: com quanta facilidade perdemos o nosso senso de perspectiva quando o infortúnio bate à nossa porta. Uma derrota, às vezes, leva as pessoas a abandonar a fé em Deus, precisamente quando elas mais precisavam de fé. Entendeu o que ele explicou? Momentos difíceis, quando eu mais preciso de fé em Deus, dependência de Deus, é quando estou mais propenso a agir conforme as minhas forças, a tentar, a insistir, a repetir, E o Senhor está dizendo, olha, o problema seu é que você não me ouve, você não está com seus ouvidos atentos para aquilo que eu possa fazê-lo. Mas disse os irmãos que eram 3 lições, e a terceira: muitas das consequências dos feitos que Deus realizará ao cumprir a sua vontade, nem sempre teremos testemunhas delas, mas Ele fará. Tenho ouvido o testemunho de alguns filhos, alguns que puderam crescer aqui na casa do Senhor ou em outra comunidade de fé, e eles trazem uma grande inquietação. Olha, eu me afastei, eu cresci no Evangelho, eu me afastei dos caminhos do Senhor, portanto que meus pais me ensinavam, me mostravam, me orientavam, e agora estou de volta, meus pais já não estão mais vivos, aqueles pais morreram na certeza que Deus haveria de restaurar aquela vida. Não sei se é seu caso, mas é tão bom poder vivenciar dessa experiência com Deus, ainda vendo daquilo que Deus é capaz de fazer. Capítulo 2, versos 8 a 11, veja quando os espias vão a Jericó, e se hospedam ali na casa de Raabe, daquilo que Deus estava por fazer, daquilo que era comumente conhecido a respeito dos feitos de Deus. Quando Raabe esconde os espias e os guardas vão até a casa de Raabe, e ela despista aqueles guardas, depois que eles vão embora, Raabe começa um diálogo com ele. Capítulo 2, versos 8 a 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Testemunho de alguém que não temia o Senhor ainda. Testemunho de alguém que ainda não tinha tido uma experiência com Deus, mas já podia testemunhar dos feitos que Deus havia realizado no passado. Quantas vezes um vizinho, um conhecido, um amigo de trabalho, da escola, disse: olha, ore por mim na sua igreja. Sei que você é crente, apresente meu nome, o nome da minha família. Essa pessoa ainda não conhece no Senhor, não conhece o Senhor, mas já confia daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, através das nossas vidas. Esse é o maior legado que podemos deixar para aqueles que estão à nossa volta. Em nossa relação com Deus, precisamos ensinar os que estão ao lado que nem sempre o tempo de Deus será o nosso. Nem sempre. Talvez você tenha que esperar. E na esperança, vou renovando a minha confiança, a minha perseverança, a certeza que Deus está agindo. Lembro da experiência de José. Encontrei essa citação um dia desse na internet. Lembra de José? Quando José foi acusado de assédio da mulher de Potifar, e ali foi preso. E aconteceu um fato interessante na prisão. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E estavam aflitos, e José se aproxima e procura saber por que vocês estão aflitos. E eles dois disseram: olha, nós tivemos um sonho e não sabemos exatamente aquilo que significam os sonhos. E eles contaram o sonho a José. E o copeiro disse: olha, eu sonhei que nasceu uma videira de 3 ramos,
e que eu pude espremer algumas dessas uvas na taça de Faraó, e ele bebeu dessa taça. E Josué disse: olha, as três ramos são 3 dias, daqui a 3 dias você vai estar liberto, ou libertado, e logo logo você vai estar servindo na taça, vindo a taça nas mãos de Faraó. E aí o padeiro disse: eu também tive um sonho, mas no meu caso foram 3 cestos de pães brancos, e as aves dos céus vieram e comeram no 3º cesto. O que significa isso? E José disse: olha, infelizmente, é diferente do sonho do copeiro. Em 3 dias você também vai ser libertado. Mas Josué, Faraó, vai lhe enforcar. E assim aconteceu na vida daqueles 2 homens que apresentaram a José dos seus sonhos. E aí lá no capítulo 40 de Gênesis, verso 23, e no capítulo 41, verso 9, diz assim: depois que eles foram libertados da prisão, um voltou a servir, e o outro foi morto, assim como José havia interpretado os seus sonhos. O finalzinho do capítulo 43, do 40 a 23, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele. Porque José havia lhe advertido: olha, quando você estiver de volta lá, lembra de mim, avisa lá Faraó que eu estou preso de maneira injusta, eu fui colocado aqui, não sou culpado, intervenha ou intermedie meu caso. E aí lá no capítulo, aquele homem esqueceu durante 2 anos, não lembrou de José. Então, capítulo 41, verso 9, diz assim: então, aí Faraó teve novamente um sonho, aquele sonho das vacas magras, vacas gordas, dos milhos, das espigas gordas e espigas magras, 7 anos de fartura, 7 anos de seca, creio que os irmãos lembram desse sonho. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. E trouxeram José, para que José pudesse interpretar o sonho de Faraó. 2 anos, mas que gratidão! Ele prometeu que logo logo José seria lembrado diante de Faraó. E aí eu vi essa semana dizendo assim: se José tivesse sido libertado no mesmo momento em que o copeiro também foi libertado, ele provavelmente iria substituir o padeiro. No momento dos 2 anos seguintes, em que José foi libertado da prisão, ele passou a ser o governador do Egito. Quem sabe você não tem entendido o tempo de Deus, mas o Senhor está preparando. Olha, se for agora, não vai ser Deus, não vai ser ação de Deus, mas vou ser eu. E os 2 anos se pararam, e José disse: olha, eu fui esquecido, mas a Bíblia sempre dizia: e o Senhor era com José. E exatamente no momento propício de Deus, Deus libertou José, para que ele pudesse ser o governador do Egito, e assim poder suprir a necessidade daquele povo, em especial da sua família. É tão bom confiar nesse Deus. Aquilo que Deus faz tem como propósito, tem um erro, aquilo que Deus faz tem como propósito o nosso testemunho, e a glorificação do seu nome. E lá no capítulo 4, nos versos 20 e 23, fala exatamente desse para quê. E as 12 pedras que tinham sido tomadas do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam esse amontouro, essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão antes de vós, até que passasseis, como o Senhor, o vosso Deus, fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. É exatamente isso que os nossos filhos precisam conhecer, do Deus a quem nós servimos. Algum tempo atrás eu estava atendendo um jovem que estava muito aflito, precisando de uma orientação, de uma mãe cristã, e eu decidi buscar a ajuda naquela mãe. Afinal de contas ele não tinha idade ainda de autonomia. Disse: olha, seu filho está aflito, ele precisa de ajuda, ele está indeciso, não sabe exatamente o que seguir, como seguir, e a irmã, como uma cristã, quem sabe possa ser auxílio para ele.
E aquela mãe respondeu, disse: olha, pastor, eu dou liberdade ao meu filho, para ele seguir o que ele quiser. Eu não interfiro na vida do meu filho. A religião que ele quiser seguir, ele tem liberdade. Eu disse: olha, até posso entender a sua atitude. E aí eu perguntei: mas o seu filho sabe do Deus a quem você serve? O Deus a quem você serve, que você conhece, o seu filho o conhece? O seu filho já ouviu falar dos feitos maravilhosos desse Deus, mostrando que não existe outro caminho, não interferindo, mas deixando Deus falar o coração daquela mãe? E ela disse: não. E eu disse: quem sabe não chegou o momento de seu filho saber ou conhecer do Deus que você serve, daquele que você pode orientá-lo a fazê-lo. E aí falei no início sobre o Max Lucado, de um livro que eu li há algum tempo atrás, Dias de Glória, e ele nos convida exatamente a olhar no retrovisor e contemplar aquilo que Deus é capaz de fazer, ou foi capaz de fazer em nossas vidas. E ele diz assim: crie uma sala de troféus em seu coração. Toda vez que você experimentar uma vitória, coloque uma lembrança na estante. Antes de encarar um novo desafio, vá até a sala e reveja todas as conquistas de Deus. Olhe para todos os boletos pagos que Ele providenciou, todas as bênçãos que Ele dispensou, todas as orações que Ele respondeu. Não vá até Jericó, sem antes se lembrar do rio Jordão. Quem sabe, se não chegou o momento de podermos construir em nossos corações uma sala de troféus, que sempre que a dificuldade bate, temos a certeza que temos um Deus cuidando de nós. E que será consultado não apenas no momento difícil, adverso, impossível às minhas forças, mas que Deus possa ser consultado sempre. E o finalzinho do capítulo 4, verso 24, diz assim: Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e que para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Que o bom Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. O salmista diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Obrigado porque nos escolheste, Senhor, porque nos separaste para mais do que estar na Tua casa, estarmos em comunhão contigo. Para o Senhor, ajuda-nos, Senhor. Os nossos filhos não nascem como um manual de instrução, como fazer em cada choro, como fazer em cada situação adversa. A orientação nós recebemos da Tua parte, Senhor. Por isso, faz-nos que sejamos referenciais para os nossos filhos. Faz que sejamos modelos, Senhor, para os nossos filhos. Padrão. Que as nossas filhas, as vidas possam dignificar o nome de cristão. E que a minha atitude seja mais do que um conselho. Que a minha atitude seja muito mais do que uma orientação. Que a minha atitude seja um testemunho daquilo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Visita, Senhor, aqueles que estão hoje impedidos de vir à Tua casa, por virose, por cirurgia, por acompanhar, quem sabe, os enfermos. Renova as forças dos Teus servos, das Tuas servas, mas que logo, logo, eles possam estar de volta, mas dessa feita glorificando o Teu nome, pela recuperação e restauração de suas vidas, Senhor. Ajuda-nos em tudo, porque sem Ti nós não somos nada. Ajuda-nos a vencer e a superar com a Tua presença os desafios que são colocados diante de nós, diante das nossas famílias. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.